Pinta. Verde de amarelo. Vai pintando, Miguel. Só eu que tô pintando. Pinta a sunga Ai, dele. meu Deus. Pinta a sunga Tem dele. gente que é Pinta de amarelo? passado do prazo. O que foi? Pinta a sunga dele de amarelo? Vamos chegar. Vou chamar essa galera pra cá. Vamos trazer isso aqui pra dentro. Tá na hora. Rosto. É só o rosto, né? A cara. Tá na hora. O olho. O olho tá hoje, ó. Não, Boa noite, ó. Galera, hoje chegou mais cedo. Boa noite, moçada. Sejam todos bem-vindos para mais uma live. Hoje é uma terça noite. Quem já tá cansado aí? É brabo. Vou chegar pra cá. Você que tá entrando aí. Você gosta de milho? Chega pra cá. É interessante. Eu recebo várias perguntas, sabe, sobre milho. É interessante porque por mais que o milho não mude, né? Boa noite, Juliano. Seja bem-vindo, meu querido. Por mais que o milho não mude, né? É interessante que as perguntas sempre vêm, são iguais. Sempre iguais. Galera do TikTok também, tamo junto. Pode chegar, ficar firme aí com nós aí que vai ter um papo legal aqui. É engraçado, né? Até quem planta já há bastante tempo, todo ano a pergunta vai plantar um material, vai plantar um híbrido, qual que é a população, né? E são perguntas assim que mostram para nós que o processo ele é simples, mas não é fácil. um pé. Ele é simples, mas não é fácil. Seja bem-vindo, meu querido Wellington. Bora lá, chama os caboclos lá, bora aprender um pouquinho. Fazer isso. Trazer isso para ensinar para nós também, que essas perguntas ajudam demais, ensina bastante pra gente. Né? Eu tô moído. O povo lá do TikTok lá tá cansado. Mas vamos lá, tá acabando, tá finalizando a terça. E é interessante a gente falar sobre isso agora, né? Por que que a gente não falou sobre isso lá atrás, né? Porque alguns dias atrás o mercado de nitrogenado estava agitado, né? Para quem planta aí, para quem compra o insumo, para quem vende, né? Igual eu. É complicado o mercado. Por quê? Né? Porque isso é um insumo muito demandado. O nitrogênio é um item, né? É um nutriente muito demandado por todas as culturas. E nós, né? Tivemos que, né, desenvolver métodos, né? A tecnologia trabalhou muito, evoluiu muito nos últimos anos, né, em virtude da demanda do nitrogênio e da nossa necessidade de exportar, né, de trazer de fora, porque a nossa capacidade de produzir ele é muito pequena ainda, em virtude, né, comparar com o que a gente usa, o que a gente produz, né, tem uma distância muito grande aí e que acaba comprometendo a nossa logística, né? Nosso planejamento aí em cima do fornecimento de nitrogênio. Vamos lá. Falar de nitrogênio um pouco, né? A necessidade das culturas, né? Desse nutriente. Por que que elas demandam tanto nutrientes? Vocês sabem, vocês conseguem me dizer por que que as culturas, né? Soja, milho, feijão também consome, né, nitrogênio pra caramba. Você sabe por que que ele é tão demandado pelas plantas? Manda pra mim aí, vamos lá. Fala, eu sei, eu não sei. Ou então quem já tá mais na frente aí, né, Wellington? Já manda aí as quantidades por tonelada aí de grão. Ele é forte, o bicho é fera, desse jeito aí. Então, o nitrogênio, né, ele é um elemento básico, né? Ele é um macronutriente gigantesco para as culturas. Por quê? Porque ele está diretamente relacionado a diversas rotas metabólicas e estrutura na planta. Então você imagina o tanto que precisa, né, de nitrogênio, né? É o aminoácido, né? Exatamente.
Então ele participa desde as micro-rotas metabólicas, né, até as macro-rotas metabólicas, né, os macrometabolismos, né, que é desde o desenvolvimento, né, na fase vegetativa e também o desenvolvimento na fase reprodutiva. Crescimento na fase vegetativa, desenvolvimento na fase reprodutiva. Você sabia que tem diferença, né? Uma coisa é crescimento, outra coisa é desenvolvimento. E o nitrogênio ele está diretamente relacionado a só todas as rotas metabólicas, né? O que é rota metabólica? Alguém deve estar perguntando aí. Rota metabólica como é que eu vou dizer para vocês? É o metabolismo da planta em todos os aspectos, desde o micro, que é a produção de um aminoácido, né? Uma proteína, né, até a produção de açúcares, né, ou de uma célula, a construção de uma célula na parte radicular, na parte aérea, uma flor, uma vagem, uma estrutura reprodutiva. Então ele está relacionado a todas, tá? Então, já que a planta precisa tanto de nitrogênio, né, onde é que ela encontra? Consegue dizer aí onde é que ela encontra? Engraçado, esses últimos dias a gente tem falado muito sobre como é que anda as pesquisas, né, o desenvolvimento na parte de biológicos, e é interessante ver qual que é a velocidade que o negócio está andando, está gigantesco, está assustador, é muito acelerado, né? Para quem não sabe, todas as empresas do agronegócio no mundo, tá, trabalham com sumo químico, nutricional, né, fornecendo algo aí para ajudar aí o produtor rural na produção no campo aí, está debruçada, gastando uma nota para achar um produto biológico, né, uma bactéria, um vírus, um fungo, enfim, para ajudar no sistema de produção. E é gigantesco, a escala de milhões, bilhões aí sendo investidos em pessoas, em pesquisa todos os anos para que ande isso aí. Aí eu vou te falar, mas por quê, né? Porque as culturas, né? Se você tem um exemplo aí, quem conhece a soja aí? A soja é uma cultura que demanda muito nitrogênio, né? Então, como é que a gente fornece o nitrogênio para a soja? Onde é que a gente acha ele, né? Existem fontes químicas, né, que é a mais usada. Todo mundo usa aí, um monte de gente usa fonte química para fornecer o nitrogênio para a soja. E acho que eu troquei por milho, tá? Para a soja não tem como. Não tem como. Economicamente é inviável. Já pensou? Se você fosse fornecer todo o nitrogênio que a soja precisa, né, via ureia, por exemplo, você ia gastar aí, hoje, né? Você ia gastar aí uns 5 mil reais só para fazer isso. Já pensou nisso? O que a gente tem hoje para suprir a demanda de N da soja, tá? Eu sei que a gente está aqui para falar sobre a adubação nitrogenada no milho, mas só para vocês entenderem que aqui pé está e já, né? E vai chegar em outros patamares de produtividade graças a esses carinhas, né? Esses indivíduos biológicos que estão sendo selecionados e separados e multiplicados para trabalhar para nós. Por quê? Porque a soja ela trabalha, né, a parte de fixação biológica, né, que é onde ela capta o N que ela precisa, através de uma troca, né? Ela faz uma catilha ali com uma bactéria chamada Bradyrhizobia, que é inoculada na semente. O que é isso que é inoculada, né? Simplificar para vocês, tratar da semente, né? Passa na semente ali um insumo, né, químico, que é os fungicidas, os inseticidas, e junto vai um indivíduo, um elemento biológico, que é o Bradyrhizobia, que vai no solo e vai crescer, né? Ele vai formar ali umas bolinhas assim, que são interessantes, que elas ficam ali, né, até uns 4 milímetros pelo menos, para ela fornecer esse nitrogênio. De onde que ela vai tirar? Ela vai tirar da atmosfera, né? Essa bactéria vai pegar o N na atmosfera, né, e vai transformar, pegar o N2, né? Transformar ele em nitrito e passar para a planta, e a planta vai pegar CO2 e dá para ela. Ela faz uma troca ali, né, de carbono, de açúcar por nitrogênio. Então é doideiro o que a bactéria faz. E no milho já existe isso? Cara, existe, né, vários produtos, tem diversos nomes aí, que é o azospirilo, né? O azospirilo, ele também faz essa função. No milho ele não é tão eficiente.
ou eu acredito que o povo ainda não conhece a escala de absorção do N no milho. Né? O professor Rafael liberou outra tabela massa nos dias desse aí, bem atualizada, para Rafael Nunes, um abraço para ele, e dizendo que a gente tem que rever muita coisa, tá? Não existe regra, né? Olha, ó, a principal fonte de N sem ser adubação seria o N presente na matéria orgânica. Também é uma fonte. Hoje o povo gasta muita energia, né? Fazer matéria orgânica no solo, palhada, fazer material orgânico, né? Para ter matéria orgânica muito em breve, né? Através de ação de micro-organismo, a galera, né, no solo ali consegue transformar a palhada, né, mineralizar ela novamente e deixar disponível não só o nitrogênio, mas todos os outros nutrientes que fazem parte ali da parede celular das plantas, né? Fala sobre a coinoculação do milho. Ó, a galera que está adiantada no TikTok. Isso é o Juliano. Coinoculação do milho. Então, o que é feito, né, no milho aí? O pessoal usa inoculante tufoso, né? E faz uma dose dele para 2 doasos, né? E consegue favorecer o desenvolvimento de micro-organismos ali que vai ajudar a planta do milho, né, a fixar nitrogênio. No milho, se a gente arrancar a planta de milho, a gente não vai enxergar os rizóbios igual é na soja, no feijão, né? Mas, né, porque o calibre deles é diferente, né? Mas se a gente prestar bem atenção e conseguir arrancar a planta de milho com o sistema radicular ainda intacto, né? Ou, tipo, não muito quebrado, porque se a gente pensar, eu não sei vocês já arrancaram uma planta de milho na roça, né? Mas se arrancar uma planta de milho ali, você vai ver que a quantidade de raiz que sai é quase zero do que o milho produz, né? É o que responde aí, muita gente não, né? Já aprendeu bastante, né? Algumas pessoas ainda, eu acho que tem uma blogueirona aí, ó, na presença aí, ó, a Natália Abreu. Ó, seja muito bem-vinda, né, jovem? Como é que tá a colheita aí? Choveu hoje bastante? Então, o que acontece, né? Se você arranca ali, você vê que a planta do milho sai uma raizinha quase nada, né? Em virtude disso do que ela produz. Hoje a gente tem uns milhos aí com uma tecnologia, né, que é capaz de produzir mais raiz ainda. Tudo no milho, tudo nas plantas, em termos de genética, quando fala de raiz, trabalhado para que ela produza o máximo de volume de raiz. Por quê? Porque a planta ela vai beber água do solo, né? E ela não bebe só água no solo, ela bebe solução do solo. E na solução do solo, né, com certeza vai ter tudo o que tem no solo em termos de nutrientes disponível. Então, quando ela puxa ar para cima, ela puxa a água do solo, como se fosse uma seringa mesmo, puxando, e ali junto vem todos os nutrientes, de acordo com a demanda da planta, que a planta é inteligente pra caramba na hora de mandar nutrientes para dentro. Ela não chama qualquer um, ela vai pegar o que ela está precisando mais. Por isso que eu sempre defendo, né, sob orientação de vários papas da fertilidade aí, que nutriente tem que ser no solo, tem que ser na raiz. É lá que ele tem que estar, né? Ah, mas se eu colocar na folha vai ajudar? Vai ajudar. Resolver não vai, nunca vai, né? Mas vai ajudar bastante. Então é interessante que você sempre coloque, priorize o nutriente no solo, tá? Tá vendo? Pode aplicar a ureia no milho via pulverização? Pode, né? Pode. Vai suprir a demanda? Dificilmente, mas pode, tá? O que acontece? Hoje a gente tem uma categoria de híbridos de milho, né, classificada como híbridos modernos, tá bom? O que significa isso? São híbridos com maior necessidade de nitrogênio, tá? Então, todo o manejo, né, toda a estratégia de manejo para fornecer nitrogênio para o milho ela é válida, tá? Porque a demanda é muito alta, a demanda é altíssima, tá? E longa, né? O milho ele precisa de N da hora que ele bota uma folhinha para fora até a hora que ele termina de encher grão. Então você imagina, ele vai precisar de mais ou menos aí, né, aqueles materiais de milho que são muito exigentes, são aqueles mais produtivos, o que tem a planta mais alta,
né? O que acontece? Esses materiais de milho são, são materiais mais longos, né? Em termos de ciclo. Então você pega 130 dias, né? Da hora que ele bota a folhinha para fora ali até a hora que ele vai terminar a maturação fisiológica, ele vai precisar de N, tá? O gráfico é meio, né, desnexo, né? Uma hora precisa mais, outra hora precisa menos, uma hora está estável e outra hora vai precisar, né? Não vai precisar mais, que é quando ele estiver maduro. Então, o que acontece? Antes de trabalhar os híbridos modernos, tá? A necessidade de N, a gente fazia uma conta, né, meio de padeira ali, era de 800 gramas, né, por saca de milho, tá? Saca de grão. E hoje não. Hoje a planta, imagina você, a planta ela tem que se ocupar produzindo, né, proteína para se defender do glifosato. Ela tem que produzir proteína para se defender de lagarta e isso tem materiais que tem 4 proteínas, tá? Para proteger de lagarta. Não vou fazer propaganda para ninguém, a Monsanto, a Syngenta, ninguém tá me pagando nada para isso. Então, mas se vocês quiserem saber, eu falo para vocês aí, tá? Não há problema não, só se vocês quiserem. Mas de graça, assim, avulso não pode. Aí vocês perguntar, eu falo. Então, ela tem que se defender de lagarta, né? Tem que se defender de mais herbicidas que colocaram o gene nela de resistência a mais herbicidas. Então, são muitas proteínas, muitos cristais que ela tem que produzir e ainda completar o seu ciclo e entregar o grão. Então, pensa para você ver o quanto de energia que ela gasta e precisa, né, para produzir. Você pega os materiais rústicos, né, aqueles materiais que não têm tecnologia, eles produzem mais. Claro que eles produzem mais. Eles fazem mais com menos, né? O produtor adora fazer essa conta. Quero fazer mais com menos, quero baixar o custo, né? Eu tenho um produtor que eu atendo, que ele produz a área dele 100% de soja convencional. Eu não sei vocês aí, alguém já trabalhou com soja convencional? Mas é curioso, cara. Soja convencional, zona. E eu falei, cara, essa soja é para produzir 100 sacas, né? Uma sojona gigantesca, 12, né? 15, 18 nós reprodutivos. Sistema radicular parecendo uma planta de milho. Então você imagina, eu lembrei a parte da radicular do milho lá, vou falar com vocês depois já. Então você imagina uma planta eficiente, né? Altamente eficiente em termos de absorver a solução do solo e com área foliar gigantesca para produzir açúcar. Você imagina isso? O que falta para nós? Ser eficiente em defender a coitada. Porque aí é nós que temos que defender ela, porque ela não tem gene de resistência a lagarta, ela não tem gene de resistência a herbicida e tem que fazer herbicida nela. Né? Os herbicidas de contato, a maioria deles é de contato para a folha láctea, principalmente, dá um trabalho, dá um choque na coitada, torra, fica feio de ver. Mas é preciso fazer. Tá? É melhor torradinha sem mato do que não torrar e o mato toma conta. Deixa eu ver aqui. O interessante do N foliar seria de forma completar, né? Pensando ali no V12 para frente, levando em consideração que seria mais possível fazer uma entrada de N na cobertura. Então, o que acontece? A gente sabe, né? Todo mundo sabe que é verdade, que o Juliano falou no TikTok ali. A gente sabe que o milho, o que acontece? Ele tem duas demandas muito fortes, né? Na hora de definir eu entendi, querido, é completar, foi mal. na hora de definir a sua produtividade. O que é isso? Né? A planta de milho ela tem um potencial genético que já é estabelecido, né, através da genética, só que o ambiente vai dizer para a planta se ela vai conseguir ou não expressar esse potencial. Tá? E como o nitrogênio ele participa na divisão celular, na multiplicação celular, na produção de proteína, na produção de RNA, na produção de DNA, na produção de aminoácidos. Então ele está em tudo na planta, em todos os lugares. Né? Existe um centro onde ele é mais necessitado na fase do V4. Tá? Ou do V4 para o V5, que é ali eu tenho que fazer a minha primeira aplicação de nitrogênio. É interessante que se faça dividida, né? Se você dividir ou fracionar, e até em 3 vezes. Né? O melhor resultado do fracionamento de nitrogênio é em 3 vezes. Mas dá para fracionar o nitrogênio no milho? Dá para fracionar. Por que não é feito? Porque fica operacionalmente viável, né? A terceira demanda de N é lá no pendão, depois do polinização. Então, como que eu vou fazer esse N?
Aí seria, né, o que o colega que perguntou, né? Dá para fazer pulverizado? Dá. Esse seria, né, uma forma de fornecer esse N para o milho. Seria pulverizado, nessa fase aí que ainda demanda muito. Algumas tabelas de necessidade de N nos híbridos modernos falam que até o pendão ele consome 73% da sua demanda de N. Imagina, 76%. Aí você, 73. Aí você fala assim, quanto é esse 73? A gente vai chegar lá e vai responder isso aí também. Então, você pega, depois do pendão, ele ainda precisa de 34% do N. E de onde você vai tirar ele? 36%, né? De onde você vai tirar ele? Né? Você tem que manter uma planta muito sadia, com todas as folhas, sem perder nada, né? E com a reserva boa no solo para que ele entregue esses 36% que ele ainda precisa depois do pendão. Por quê? Porque a espiga ainda vai alongar, a espiga ainda vai formar o grão, ela vai formar a parede do grão, ela vai formar o epicarpo do grão, ela vai formar a massa, né, os cristais de amido dentro do grão. E tudo isso é célula. E onde é que o nitrogênio trabalha? Na célula. Né? Todas as células, dentro das células, rotas metabólicas ali enfim, dos componentes, né, ali de dentro da célula, todas das organelas, né, da célula, o nitrogênio está lá. Então a planta demanda muito N, igual eu falei, até no final da fase de maturação. E aí, beleza. A parte da raiz, né? Deixa eu só voltar lá e concluir aquele raciocínio lá. Por que não é recomendado plantar milho em áreas novas, áreas jovens, áreas de primeiro ano? Por mais que você tenha feito 10 toneladas de calcário, por mais que você tenha feito uma tonelada de 200 kg de fósforo para corrigir, por mais que você tenha feito cama de frango, por mais que você tenha feito um ano de braquiária. Por quê? Porque a planta de milho ela é muito eficiente no seu sistema radicular. Por quê? Porque a parte aérea demanda muito. Então o balanço ele é equivalente, né? Se uma planta tem uma raiz muito grande, muito profunda, muito numerosa, é porque a parte aérea é muito exigente. Você entendeu? A raiz ela não é a boca da planta. Então, se ela tem muita raiz, é porque ela vai precisar de muito nutriente. Você entendeu? Então, como que eu vou colocar o milho, que é uma planta altamente exigente, uma das mais eficientes em produzir grão, tá? É a planta de milho. Como que eu vou plantar ele numa área jovem, uma área que não tem perfil de solo, uma área que não tem estrutura de solo química construída? Tá fofinho, né? Tem bastante matéria orgânica, mas quimicamente ela ainda está em construção, entendeu? Eu já vi diversas áreas, né? Mais do que eu queria ver, de primeiro ano plantado milho. É feio de ver, é feio, o milho fica pequenininho, né? Uns fica maior, outros fica menor, o milho fica roxo, né? Porque não tem N para ele precisa bastante, fósforo, né? Ele precisa bastante. Então, esses são um dos detalhes para não se plantar milho em área de primeiro ano. Fechou? Então, vamos lá. Então, a gente já sabe que o N que a gente demanda é todo externo, né? Todo assim, tipo, mais de 80% do N que a gente consome no Brasil vem de fora. Da Rússia, a maioria da Rússia. A maioria da Rússia. É a nossa maior fornecedora de nitrogênio da Rússia. Do Iraque, Israel, os países petroleiros, todos eles fornecem muito, muito nitrogênio para nós. Os Estados Unidos produz muito, só que ele consome muito também, né? Então ele quase não vende para nós. Ele compra muito. E aí a briga é feia. Quando entra Estados Unidos, entra Brasil, entra a Índia no negócio para comprar nitrogênio, o negócio vira uma loucura. A China também produz muito N para nós. E imagina, todos esses grandes países, os grandes players, né, que eles falam, né, que é os caras que mandam no mercado aí, entra para comprar, amigo. A briga de cachorro fica grande, meninas. Os cachorro fica brabo. Então, é interessante que a gente seja eficiente em usar esse nitrogênio, que a gente seja inteligente em bolar uma bela estratégia para fornecer esse nitrogênio para a planta. É muito importante que a gente conheça a curva de absorção, os picos de absorção, que eu estava falando para vocês. Uma das primeiras curvas, né, de picos, né, não é que ele não precisa antes, tá, mas é picos de absorção do nitrogênio lá no V4, né, onde eu vou fornecer a minha primeira dose de nitrogênio. Por quê?
Porque a planta, ela tem um potencial genético brabo que a gente não conhece ainda, a gente subestima a planta. Então eu entendo que essa planta, esse híbrido, ele tem um potencial genético aí para me entregar, ou já colheram dele a campo, né? 230, 250 sacas de milho. Nossa, bacana. Então, fazendo essa conta aí, né? Vamos pôr no verão, né? No verão a gente tem que contar todo N ali no solo para a planta, vamos contar nada de residual porque a gente conta que não tem, tá? Tem muita gente fazendo loucuras aí na roça em relação a N no milho. A gente sabe disso, eu vou comentar com vocês, mas não é para vocês fazerem. É só para vocês conhecerem o que o povo faz em relação a N, tá? Por quê? Porque o N tá muito caro, né? Você imagina, ano passado, uma tonelada de nitrogênio custava, de ureia, né? Que é a fonte mais conhecida, ela custava R$ 1.600 a tonelada, né? Esse ano chegou a picos aí de R$ 6.400 a tonelada de nitrogênio, ou de ureia, né? Então, veja bem, será que eu preciso ser ou não eficiente em fornecer esse nitrogênio, esse elemento à planta? Né? Será que eu preciso ou não fracionar esse nitrogênio conhecendo a curva de necessidade da planta? Então, eu preciso pensar nisso, né? Mas não vai dar para fazer tudo demitindo. Não vai dar, mas quando der você tem que fazer, tá na sua mão. Você não pode perder para você mesmo, tá no século XXI, jovem. Tem muita tecnologia aí disponível para você fazer esse trabalho. Então abrir mão, pegar a tecnologia e aplicar. Vamos lá. Essa primeira curva de absorção é conhecida, né, como a definição de fileiras, né, na espiga. O que é aquilo, né? O dia que vocês acharem uma espiga, tá, de milho aí com número ímpar, você manda para nós, tá? Eu conheço um cara que vai pagar milhões nela. De verdade. Porque até hoje não acharam, tá? No processo de divisão celular ali, na hora de definir o número de fileiras na espiga, a meiose, né? A meiose que acontece ali é mitose e meiose. Então, manda uma e divide ela no meio. Então, vai ficar sempre par. Não vai mandar um e ficar uma, né? Multiplica, divide. Multiplica, divide. Multiplica, divide. Então, vai ficar sempre par. Vai achar milho com 12 fileiras, com 14 fileiras, 16 fileiras, 18 fileiras, 20 fileiras, 22 e 24 ainda estou para ver, não vi ainda não. Imagina, lá, o milho desse lá, pá. Ainda não vi. Na verdade tinha um milho aí um tempo atrás, um boliviano, né? Eu vi lá. Escreveram, o grãozinho era tão miudinho, quase deu para escrever de caneta lá, 24ª fileira. Mas teve, né? Por foto eu vi. Então, feito isso, a próxima curva, né? Ele vai continuar absorvendo nitrogênio, que ele ainda está na fase de vegetar, de crescer, ele ainda está em crescimento, ele vai precisar de mais um pouquinho de N, que é na hora dele definir o número de grãos na fileira. Rapaz, mas já peguei um monte de híbridos na roça aí, né? Um monte de diversos, tá? Até mesmo um material que no ano não teve, no outro teve, que é aquela famosa chupetinha, aquela pontinha de sabugo lá que não forma grão. O que é aquilo lá? Alguém sabe? Manda pra mim aí. Eu já ouvi falar um monte de coisa sobre aquilo lá. Que é questão genética, é característica do híbrido, é falta de água, é falta de boia. O que vocês acham que seria aquilo ali? Ó, 2013. Está na idade de plantar soja. Ó. Isso aí, Juliano. Qual a fase fenológica que você recomenda aplicar no milho? Então, respondeu o Juliano aí no TikTok. O que acontece? A fase de aplicar o nitrogênio no milho, né, eu considero que quanto mais fracionado, melhor, tá? E aí é caso até, às vezes, de fazer uma aplicação via folha, tá? Algumas empresas aí tem uns nitrogênio líquido aí, alguns foliares bem concentrados de nitrogênio, que seria super interessante fazer as aplicações. Por quê? Mas eu já fracionei em 3 vezes a aplicação do nitrogênio. Eu fiz a aplicação lá no V4, eu fiz a aplicação do V6, né, V6 para V7. Eu fiz uma aplicação via folha lá depois do pendão. Eu preciso de mais ainda? Claro, com certeza. Veja bem, falando em grão, tá? Por que eu falei que a planta de milho ela é muito exigente? Por quê? Falando de grão, hoje, eu falei para vocês que antes dos híbridos modernos, né, com
níveis altíssimos de tecnologia aí embarcada, né, na semente. Você precisava aí de 800 gramas de nitrogênio por saca de milho. Ou seja, uma saca de 60 quilos consumia 800 gramas de nitrogênio. Então, hoje, com tanta tecnologia embarcada aí, né, para facilitar o manejo, a conta virou. Hoje a gente precisa de pelo menos 1,3 kg de N por saca de grão. Rapaz, é N pra caramba. Faz a conta aí, você está aí, faz a conta aí, 1,3 vezes 200. Como assim 200? Só produz 200? Não. Falei para vocês que a gente ia falar um negócio chamado expectativa de colheita, né? A expectativa de colheita, o investimento, ela é sempre casada com a expectativa de colheita, né? O que é isso? Quem trabalha na área aí já ouviu falar assim, quanto que o senhor está pretendendo investir nesse milho? O que o senhor está querendo colher dele e tal, né? Para ver se ele está casado, né? Por exemplo, você planta um híbrido que tem um potencial produtivo altíssimo e faz um investimento adicional, né, para um milho potencial mais baixo, né? Então, lá no fim das contas, o milho não vai prestar. Esse milho não presta, né? Mas é por quê? Porque não está casado ainda o teto produtivo com o investimento nutricional. Então, isso aí tem que estar sempre bem arranjado. Por quê? Para você não perder para você mesmo. Porque se você não alinhar a expectativa de colheita com o potencial, a expectativa é o que você vai investir para entregar o potencial genético, tá? Você vai perder para você mesmo. Entendeu? O Jorge falou ali que a falta de água. Você perguntou ou falou? Alguns, né, falam disso, mas é quando que isso acontece, né? Planta umas vitrines de milho aí, né? Planta uns lugares onde você vai levar pessoas para apresentar e às vezes a área não tinha nutriente, né, disponível, ou realmente faltou água ali na hora de encher, mas tem como identificar isso aí, tá? Por exemplo, você abriu a espiga ali e a ponta do sabugo tá branquinha, tá? Isso aí realmente faltou nitrogênio, faltou nutrientes, tá? Para que ela enchesse ali até a pontinha da espiga, faltou nutriente. Por quê? Porque ela nem formou, né? Ela nem polinizou aquilo ali, porque ela entendeu que ela não ia dar conta de entregar. A planta não é burra. Todas as plantas, né, são indivíduos muito inteligentes, com um chipinho instalado nelas, que diz o seguinte, ele apita 24 horas, que é o quê? Deixar descendentes, deixar descendentes, deixar descendentes. Virou uma música na cabeça da planta, deixar descendentes, deixar descendentes. Ou seja, na fase de crescimento, ela vai juntar toda a estrutura nutricional nas folhas, nos caules, nos pecíolos, na raiz. Né? Para quê? Para na hora dela entrar na fase de desenvolvimento, que é a fase reprodutiva, ela ter de onde tirar e de onde metabolizar para encher o grão. Porque o grão vai ser o quê? O próximo indivíduo. Na cabeça dela, ela tem que deixar próximos indivíduos. Deixar indivíduos, multiplicar indivíduos. Entendeu? Então ela faz toda essa conta. Só que ela não ensina pra gente. A gente tem que ficar adivinhando. Tem que estar perguntando pra ela, olhando lá, namorando a planta pra entender, que ela não fala. Beleza? Então, o que acontece? Esse balanço é interessante por quê? Porque daí eu não vou frustrar. Eu vou saber quanto que eu vou defender de praga, quando eu vou defender de doença, porque o meu potencial é ali. Você entendeu? Então, quando falta nutriente, a pontinha da espiga fica branca. Quando falta água, a planta faz sim, né, o alongamento ali, faz a divisão e produz, né, aquele grãozinho lá na ponta e você vê o grãozinho xoxo. Entende? O grãozinho xoxo lá não é chupeta. O grãozinho xoxo, ele é um estresse hídrico, tá? Em baixa escala, muito pequeno. Porque quando o negócio é brabo, fica toda a espiga, né, com um grãozinho pequenininho. Grãozinho miúdo. Certo? Garanto que vocês já viram isso aí na roça. Vamos lá. O Ed diz o seguinte. Deficiência de N e potássio dão sintomas de ponta mal preenchidas. Na verdade, o potássio, o que ele faz, né? O potássio, ele é o carreador, né? Ele é o que vai pegar toda a reserva e trazer para o grão, né? Orientado por quê? Por magnésio. Por isso que quando faz análise foliar nessa fase, potássio e magnésio vai dar lá em cima,
Por quê? Porque são os dois nutrientes de maior mobilidade na planta na hora do enchimento de grão. Você entendeu? O nitrogênio ele já tem que estar lá no grão. Para a hora que chegar o açúcar, chegar a água, chegar os outros nutrientes, ele simplesmente só segurar. Você entendeu? Por quê? Para a hora de carregar o N, né, entrou uma de N, ou entrou uma de magnésio, entrou 5 de N. Como assim? Entrou um Mg2, vai entrar 5NH3. Entendeu? Então, o magnésio ele nunca vai trabalhar sozinho, vai ter 5 moléculas de nitrogênio caminhando com ele dentro da planta. Então, eles sempre vão dar junto. Onde tiver magnésio tem que ter nitrogênio, senão não fecha, não é planta, não é nada que a gente conhece. Então, o N, na verdade, ele vai causar o que vários lugares falam, né? Nanismo, a planta vai ficar pequenininha, ela não vai formar estrutura de reprodução, e se formar ela vai ser feia, né? Vai ser pequena, não vai estar bem formada. Então esses são os sintomas aí. E quando falta água, né, a planta para, ela estava no processo já de desenvolvimento, de enchimento desse grão, a planta para, e aí o grão vai ficar xoxinho, você vai pegar a espiga, vai torcer assim, ela vai ficar toda molinha, né? Isso aí é o sinal de que houve um estresse, a planta parou o seu metabolismo e ficou xoxa, tá? Isso aí são sintomas, né, de deficiência hídrica. O elemento está lá, o nutriente está lá, só que faltou mais, porque não tinha água para carregar ele. A gente precisa muito de água, muito mesmo. Excelente colocação, principalmente se tiver a falta de N em período crítico, ela vai deixar a ponta do grão, exatamente. Não vai conseguir formar proteína, no grão vai proteína e ela não vai conseguir entregar resultado. Ela não é burra, moçada, a planta não é burra. Né? Às vezes você vê uma planta, um sabugo de milho lá, bem formado, sabugo gigantesco, que encheu só até a metade. Você entendeu? A planta calculou, ela não ia conseguir fazer tudo aquilo. Os indivíduos que ela ia formar não ia conseguir ser viáveis. E ela concentrou tudo ali na base da espiga. Cara, a planta é muito inteligente, cara. Muito inteligente. Fechou? Então vamos lá. Vamos para a demanda aí. Quem consegue falar para mim aí quanto de N eu precisaria pôr para produzir 200 sacas de milho? Qual que é? Se eu fizer 1.3, né? O outro telefone não está por aqui. Mas vai dar aí para 200. Vai dar 230 quilos, né, de N. É isso? 230, né? Vai dar 200, 3, vezes 2, 260. Acho que é 260 quilos de N. Então você imagina, fornecer 260 quilos de N para a planta. Quais são as fontes que a gente tem? Sulfato de amônio, a gente tem ureia, o que mais que a gente tem? O que mais que a gente tem? Vocês usam aí na região de vocês. Aqui a gente usa mais ureia para o milho, tá? Usa mais ureia e usa sulfato de amônio. É o que mais é usado aqui. Qual que é a vantagem, desvantagem, qual que é o benefício de cada um deles aí? O que varia, meu querido? Elson. Então vamos lá. Eu entendendo a quantidade que eu preciso pôr, né? Qual que é a estratégia, né? Não existe receita de bolo, tá? Alguém falou da matéria orgânica lá no começo, né? Vocês sabem quanto de N tem na matéria orgânica? A gente falou numa live lá pra trás, lá na live 3, eu acho. Lá na 3 a gente falou sobre isso. 3? Na 3. A gente falou sobre isso. O que a gente precisa de N para a planta completar seu ciclo? O que a gente tem de N na matéria orgânica? Tá lá na live 5, eu acho. 3, desculpa, 3. Então vamos lá. Para cada ponto de nitrogênio, segundo as tabelas aí, né, eu acho que vai ser nas tabelas, cara, que estão lá estudando só para isso, né? Desenvolver para nós, entregar a informação ali, conhecimento mastigadinho, né? Cada ponto de matéria orgânica vai entregar para nós 20 kg de N, tá? Mas eu não faria muita conta com eles. Por quê? Porque eu sei que esse N tá lá. Eu não faço conta com ele, não é não contando com ele, tá? Ó, nitrato de amônio também. Tem nitrato de amônio também. Vocês usam nitrato de amônio aí?
Vocês usam? Qual que é a conta que vocês fazem para ele? Então vamos lá. Por que eu não faço conta com ele, tá? Eu vou contar o que eu vou poder fornecer. E fornecendo, eu vou usar a melhor fonte. Qual que é a melhor fonte? É a que eu consigo aplicar e a que eu consigo ter maior aproveitamento dela no momento da aplicação. Você entendeu? Vantagem do sulfato é o enxofre e menos perdas. Mas o operacional é mais trabalhoso, porque tem menos pontos de N por quilo do que ureia. Ele tem menos pontos de N do que ureia, com certeza tem, tá? Ele vai ao enxofre de carona ali, né? Só que ele é mais eficiente, né? Se a gente pensar no sulfato de amônio, ele é muito mais eficiente do que o nitrato da ureia. Ele é muito mais eficiente, ele sofre menos volatilização, ele sofre menos lixiviação, ele sofre menos, tá? Não é que não tem, ele sofre menos. E se eu sei que eu já tenho esse imposto na eficiência aí, qual que é a estratégia para eu poder fornecer, ser mais eficiente, né? Hoje tem N, né? Tem N, tem nitrogênio protegido, tem nitrogênio revestido, tem nitrogênio de liberação gradual, eu tenho nitrogênio que não lixivia, que não volatiliza, que é aplicado via barra, né, via pivô, só que só no pivô, né? Aí eu aumento a eficiência dele, só que é só no pivô também, não é em outro lugar. E é caro também fazer isso, tá? Deteriora equipamento, enfim. Então, uma baita imposto para pagar na hora de fazer isso aí. O que acontece? O sulfato, ele tem menos N, tá? Na concentração aí, porém ele é mais eficiente. Se a gente for lá para a tabela lá do manual 100, lá tem descrito, tá? Todas as fontes de N que existe, todas elas, e a curva de eficiência delas. Um negócio que eles não conseguiram colocar lá foi que quanto que ele perde em cada condição. Isso eles não conseguiram fazer, tá? E assim, eu acho que eles conseguem, só não querem fazer isso. O que é isso? É falar o seguinte, de todos os nitrogenados, todos. Oi? Então, eu tendo essa informação na mão, eu vou conseguir entender em quantas vezes eu posso fracionar, qual que é o melhor nitrogenado para usar, o tamanho da minha área, se eu consigo aplicar naquela condição para ela ter o máximo de eficiência. Cara, isso é muito rico. Isso é muito rico. E muita gente não valoriza. Opa, voltamos. O vídeo pausou aí, mas foi só uma falha técnica. Já estamos de volta já. Ser um N protegido com menos perca para não ter dosagem alta ou baixa menos baixo imposto biológico no solo. Então, muita gente fala disso, né? Do imposto biológico, que é quando tem muita palhada, né? Se jogar nitrogênio ali, os micro-organismos, né? Que vai estar na palhada, eles vão consumir esse N para poder deteriorar essa palhada. Assim, se você fizer o balanço do que você jogou e do que vai ser matéria orgânica, às vezes compensa, né? Porque você tem 1 quilo, você tem 1 quilo, você tem 20 quilos de N por ponto de matéria orgânica. Então é muita coisa, é bastante coisa. Então vamos lá. O N que eu vou usar, eu priorizo, tá? Por quê? Quando eu jogo o nitrato no solo, NH4+, né, para ele virar nitrito, ele libera 4 prótons de hidrogênio. Muita gente não faz essa conta. 4 prótons de hidrogênio. Esse hidrogênio livre no solo, o que ele vai fazer? Quem sabe chuta para nós aí, ou manda na lata cá, sapeca para nós aí, o que ele vai fazer? Esses 4 prótons de hidrogênio. Eles vão acidificar o meu solo. Entende? Então, para fornecer os meus 260 quilos, tá, de N, eu vou precisar de mais ou menos 500 a 550 quilos de ureia, se for falar de ureia, tá? Então, para eu aumentar a eficiência dela, o que eu faço? Eu fraciono. Tá? E a eficiência dela no fracionamento vai depender de condição ambiental. Umidade, quantidade de chuva, necessidade da planta. Porque se eu errar o time de aplicação e não tiver no pico de absorção, a planta vai absorver um pouquinho, o restante vai ficar livre.
vai perder o solo. Então tudo isso aí tem que prestar atenção, tem que levar em consideração. Beleza, gurizada? Então vamos lá. Para cada transformação, tá? Do nitrato para nitrito, eu libero 4 prótons de hidrogênio no solo. E esses 4 prótons livres, eles baixam o meu pH. Qual que é o prejuízo? É o quê? É baixar a eficiência da absorção dos outros nutrientes. Você entendeu? Então não vai ser só o N que eu vou perder. Eu vou perder a absorção de outros nutrientes. Sacou? Então o que é interessante? Eu, Carlos, tá? Eu prefiro o sulfato porque ele não faz isso. Entende? E o que mais algumas fontes de sulfato tem que eu acho super interessante, tá? Palmas para a empresa que desenvolveu isso, tá? Que é o quê? Que é embarcar o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, ele serve tanto como nutriente, dependendo da concentração, tá? Quanto corretivo de solo. Corretivo de solo? Corretivo de solo, posso falar isso tranquilamente para vocês. O que acontece? Ele vai ter cálcio disponível, tá? E até o carbonato, o que ele faz? Como ele é super reativo e tal, altamente disponível, a planta vai preferir absorver ele, que já está na forma de absorção. Ou então, ele vai se ligar no hidrogênio, vai se ligar no sulfato, vai formar um negócio chamado no enxofre, tá? Vai hidratar, vai transformar um negócio chamado hidroxila, que é o quê? Que é altamente móvel no solo. Ela vai descer igual chumbo na terra. Vai descer e lá embaixo, devido ao pH e outras ligações, a presença de outras cargas no solo, né, em virtude de pH, eles vão dissociar e você vai ter cálcio lá embaixo. Enxofre lá embaixo. O enxofre já vai ter, né? Que ele vai sozinho ou ele leva a galera com ele. Vocês entenderam? Então eu tenho sempre que fazer essa conta. Por quê? Porque o cálcio ele tá lá no sistema, ele tem que estar lá, né? E o excesso de hidrogênio ali, modulando, né, o meu pH, eu perco a eficiência do meu sistema. Vocês entenderam? Até que dose de N o milho responde e é sustentável aplicar. Então, se você tem uma fonte de N eficiente, tá? De preferência que tenha liberação gradual ou que tenha eficiência na liberação, que também tem diferença, eu vou fornecer para o milho o que a minha condição ambiental permitir. Mas como assim, Carlos? Claro. Veja bem, a gente está entrando no período da safrinha. A galera está plantando milho agora. Certo? Então vamos lá. O que a planta precisa ter para absorver nutriente? Raiz. O que esse nitrogênio, esse nutriente no solo precisa ter para entrar para dentro da planta? Água. Entendeu? Hoje se fala muito em construção de capacidade de armazenar água. O que é isso? É transformar o meu solo em uma caixa de água, tá? Transformar toda aquela estrutura do solo em friável, com bastante raiz, com bastante poros, bioporos, microporos, macroporos. Para quê? Para eu ter a maior capacidade de reter água, tá? Por quê? Quanto que é o volume de chuva aí no Mato Grosso? Consegue falar para nós, Juliano? Quando a chuva cair? Qual que é o regime médio de vocês aí? Eu estou numa região que o regime médio é em torno de 1.200 a 1.400 milímetros de chuva ano, tá? Se eu pegar todo esse volume, tirar o que a soja precisa, que é em torno de 300 a 500 milímetros, dependendo do ciclo, tá? Faço uma média de 400 milímetros, vai me sobrar ainda, deixa eu ver, vamos tirar 500, vai me sobrar ainda 700 milímetros. Se chover, sobe aí 200. O milho, para iniciar e finalizar o seu ciclo, ele precisa de em torno aí de 500 a 600 milímetros de água, tá? E milímetros de água, tá? É litro de água por metro quadrado, tá?
Então, se eu fizer essa conta, a gente vai perceber logo, né, que sobra água, que sobra chuva. Então, onde que a gente tem que gastar energia? A gente tem que gastar energia em ser bom em guardar essa água. Você entendeu? Porque ele não precisa de chuva, ele precisa de água. Chuva é a fonte da água. A água vem do céu através de chuva. A gente conhece por chuva, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a capacidade do meu solo de segurar essa água. Entende? E aí vai tudo casar, vai ficar tudo bonitinho. Eu vou ter bastante água, eu vou ter bastante raiz e eu vou ter nutriente disponível. E aí a bomba gira. Vocês entenderam? O que o Hélio está dizendo aqui para nós aqui? Vem a bagagem, cálcio e magnésio. Dessa fonte aí vem. Vem cálcio, vem magnésio, vem boro, vem matéria orgânica, vem... O que mais? Tem um pouquinho de... É magnésio mesmo. Vem completão. Né? Ó, lá na região do Juliano, lá de Sorriso, lá cai 1.800 milímetros, tá vendo? Em termos de chuva, dá pra fazer 3 safras. Tá vendo que o negócio é loucura? Por que a gente apanha pra fazer 2? Por quê? Entende? Eu começo por quê? Por aí. Porque a gente tem 1.800 milímetros de chuva. E a planta vai usar em torno de 1.000, 1.100. Tá sobrando 700 milímetros aí. Cadê esse 700 milímetros? Onde é que ele tá? Tem que ser eficiente caçar esse cara e usar ele. Entendeu? Vamos lá. Fala sobre N foliar. Não acho que seja muito eficiente, mas ainda tem gente que recomenda. Claro que recomenda, amigo. O produtor quer mel na chupeta. Ele quer facilidade, ele precisa de facilidade. É um cara que luta contra tudo e contra todos, moço, na hora de produzir. Até na hora de vender. Até na hora de vender ele está lutando ali para aumentar a sua rentabilidade. Sacou? Só novembro e dezembro foi 1.000. Nu! É água, meu pai do céu. Então tem mais 800 para cair ainda. Né? De dezembro para frente ainda tem mais 800 para cair. E tá caindo, né, moço? Que vê aí para essa região sul é chuva, menino. É água, todo dia vocês postam aí, é água. Sojinha tá sem feia, coitada. Algumas áreas, né? Tá sem feia, mas faz parte. Não pode parar de plantar. Fechou? Então vamos lá. Alguém perguntou de foliar aí, né? Se eu pago o imposto em cima do N que eu vou fornecer, porque a eficiência dele não é de 100%, e ele ainda me causa acidificação no solo, tá? O que eu devo fazer? Fracionar e, como é que fala? Complementar. Cara, pasme. Tem produtor usando Arla no milho, velho. É doideira. Ah, mas tá produzindo, tá muito bom. Claro, cara, tem N, né? Vai que mais? Não é só N. Tem mais coisa. Ó, soja, algodão e milho. 1.800 no soja, algodão e milho. Ah, bichão. 3 safra? Qual que é a data de plantio desse negócio aí? Vocês plantam soja e tira soja e já vem com algodão e milho. Vocês plantam 3 culturas, é isso? Ou é 3 ciclos mesmo? Já me corrige aí, truca logo, porque daí nós já acerta esse negócio. Vocês plantam soja e vem plantando algodão e milho. Ou onde vai algodão não planta soja? Acho que planta, né? Eu vi você mostrando pequenininho aí, né? Tirou a soja já e tava plantando algodão. E agora tá plantando milho. 3 safras aqui só no pivô, aqui também. Aqui também, só no pivô. Mas dá pra fazer. Então vamos lá. A complementação do N, tá? Na cultura do milho, os materiais que tem disponível, né? Os nutricionais, né? Que vão via folha, a recomendação deles é quando? É a partir de V4 até VT, ou VN, enfim, né? Que é até o pendão. Por quê? Porque eles acreditam que até o pendão, né? A planta já teve toda a sua curva ou toda a sua necessidade de N. Só que lá no enchimento de grão a gente também precisa de N.
E de onde que ela tira esse? Lá da matéria orgânica, lembra? Lá da matéria orgânica. Aí, ó, soja e algodão. Eu tô bom nesse ritmo do Mato Grosso aí, viu? Custo de alho é mais caro que ureia. É? Eu nunca fiz a conta, rapaz. Eu acho que não. Alho custa 2 pila o litro. Acho que não fica tão mais caro, não. E tem 32% de N. É coisa, hein? Custo de alho é mais caro que ureia líquida. Ah, que ureia líquida, né? Já vi esse caso. Sai mais caro que alho. Sai mais caro. Não tem como não. Sabia mais caro. Ô, milho que tá, bora. Tem chão ainda pra correr e plantar. Tá numa janela boa ainda. O restante vai milho safrinha. Tá vendo? Tá louco. Qual fase fenológica? Vamos lá. Então, ó. Bruto. Ó o Bruto, chegou aí. Esse é brabo. Esse tem que me ensinar pra nós que um dia desse aqui. Quem é a favor do Luiz vir participar com nós na live, levanta a mão. Então vamos lá. Eu sei que eu devo fracionar. Eu sei que eu devo escolher fontes mais eficientes. Né? Eu sei que eu devo levar em consideração o potencial e alinhar o que? A expectativa, que é fornecer o que a planta precisa. Né? O que me falta agora, pensando em safrinha? Né? Porque muita gente tira o pé. Em alguns lugares aqui na nossa região, a gente não planta safrinha. Ele planta safra. Você ri, né? Você ri, mas tá convidado, amigo. Tamo junto, é isso aí, tá vendo? Vamos falar sobre aplicação de insumo Vedrone, amigo. Você não tá entendendo. Então, com o cara aqui, ó. Trazer pra vocês que eu quero aprender sobre isso também. Quero aprender. Então, o que você tem que fazer? Né? Tá falando aqui da safra, né? Quando eu falo que alguns produtores aqui na minha região colhem 190 sacos de milho por hectare, nego truca, velho. Você acredita? Os caras truca, cara. Os caras não acreditam. Né? Eles plantam safra. Né? Eles plantam milho dentro de janeiro. Olha só, plantar milho dentro de janeiro, depois de feijão. É uma área que está, né, altíssima em termos de nutriente, porque o feijão deixa muita coisa para trás. E eles ainda têm dias longos, né? Porque os dias vão começar a encurtar já assim, né? Semana que vem, não sei se vocês perceberam, o sol estava saindo 5h40, 5h30, né? Já teve dia de sair até 5h30 da manhã. Agora o sol está saindo 6h08, 6h10 e já está se pondo mais cedo também. Ou seja, os dias vão encurtar. E o milho sente. O milho planta C4 altamente dependente de luminosidade direta, temperatura, né? Caloria. Então vamos lá. E em alguns lugares eles se plantam safrinha. Né? E aí é onde é que entra essas paradas todas aí, né? Quem brinca, né? Não é denegrir nem nada, tá, moçada? Mas algumas pessoas brincam de produzir, brincam com a roça, tá? Eu não culpo quem usa Arla, né, para fornecer nitrogênio para o milho. Não vou crucificar de jeito nenhum, tá? Não vendo Arla também. Por isso que eu não vou crucificar, eu também não vendo Arla. Mas o que acontece? Eles já fazem milho safrinha, eles falam que é um milho de baixo teto produtivo, que é um milho de baixo investimento, que é um milho de maior risco, não dá para brincar. Né? Não dá para brincar, que eles falam que não dá para gastar dinheiro nesse negócio. Não dá para botar muita coisa, né? Mas a terra tá lá. A água que choveu no vizinho choveu igual lá também. Entendeu? Então eu mudaria a estratégia. Pensaria em fazer um negócio, né, pensando em armazenar mais água, dar mais condição para minha planta respirar, fazer fotossíntese, absorver a água, trabalhar isso mais, tá? Ó, já tive safrinha com média 155. 1.100 hectares, amigo, tá louco, é medião, né? Aqui na região os caboclos conseguem fazer isso também. Consegue fazer até um pouco mais. Se a gente pegar e separar as janelas, por exemplo, a escolha do híbrido, eu falei lá na live lá da escolha do híbrido, né? Que a gente escolhe por janela. Na primeira janela vai os híbridos de maior teto produtivo, os milhos de mais investimento, né?
A média janela vai já entre os milho medião, né? Os milho já baixo, já diminui o investimento, diminui planta, né? Já tá ali já no fechamento da janela da média, né? Aí o fechamento aqui é aquele milho plantado lá no final de fevereiro, entrando em março. Aí, filho, aí é semente e Deus abençoa, tá? Brincadeira. Vamos joga um cheirinho de adubo, faz ali 200, 150 kg de N, reza e acabou, tá? Então, pegando todas essas 3 janelas de plantio, né, consegue aí médias. Ano passado não deu, porque ano passado pegou fogo a roça, né? A gente fechou 80 de média. Mas é a média dessas 3 janelas. Se a gente pegar a média de investimento da primeira janela, segunda janela, terceira janela, a gente vai ter 3 realidades de média ali na fazenda. Só que não, a média é área plantada, não é janela plantada, sabe? É interessante conhecer esse número, porque daí você vai conseguir responder outras perguntas que vão vir aí. Ó, 300 kg de 20,020, bom, interessante, estratégia boa. A área que tem fósforo pra caramba é super, super estratégia. 120 kg de ureia, né? Porque a soja murcha à noite? É porque ela é uma planta C3, à noite ela dorme. À noite ela dorme. Ô, seu Ivan, boa noite. Ó, conheci um conhecido do senhor hoje. Rafael Leão. Ele falou bem do senhor aí. Deu mais vontade de conhecer o senhor ainda. Veja bem. Então, a soja murcha à noite é porque ela para, né? Ela vai dormir, ela vai descansar. Ela é uma planta C3, ela só trabalha de dia. À noite ela dorme. O milho não dorme. O milho é C4. O milho metaboliza, o milho capta, né? Durante o dia, manda tudo para a bainha e à noite ele trabalha. Por isso que precisa de temperatura. Fechou? Em que mais posso servir, senhores? Obrigado pela audiência sua do TikTok, tá, moçada? Ó, parceiro que está perguntando qual é a boa, né, uma boa opção para combater cigarrinha. Seu Ivan tava brigando com a cigarrinha esse dia aí, né, seu Ivan? Fez a aplicação para lagarto começou a raspar, certeza que era um milzão convencional, né, para raspar daqui tanto, naquela fase lá de 2 folhas é dureza, é brabo mesmo. Então, a melhor estratégia que eu vejo, né, que eu vi ano passado, funcionou bem demais, tio de carb, tá? Mais imida. No TS, todo mundo conhece, sabe o que eu tô falando, mas a Bayer não me paga nada. Por isso que eu não vou fazer propaganda pra ela. Né? Ele funciona muito bem, tá? No início ali, dá 30 dias de sossego na roça de milho, beleza? Significa que você vai ter que tirar a aplicação ali? Não. Significa que vai ser mais tranquilo, o monitoramento continua, tá? Por quê? Porque ele tem uma ação muito eficiente, tá, no milho, pensando em sugadores, tanto por cerveja quanto cigarrinha, tá? A cigarrinha do sol também, né? Caramba, esqueci o nome da danada. Percevejo castanho, ajuda muito, tá? Então, eu usei ano passado e já uso há bastante tempo ano passado eu prestei mais atenção nisso, tá? Eu tinha um tratamento biológico, eu tinha, tá, o produto da Bayer e tinha só o Derosal. Cara, muito grande diferença. Aonde foi só o Derosal e onde foi o biológico, moçada, o biológico não é que ele não funciona, né? Porque foi aplicado isolado, tá? Foi colocado na fogueira mesmo. Eu vi, mas o cara que vendeu desconsiderou as outras ferramentas, colocou só o biológico, pagou pedágio, tá? Pagou pedágio. O biológico ele veio para ficar, só que é um produto técnico. O produto não pode brincar, beleza? As empresas estão gastando dinheiro para ajudar a gente, não é para a gente vacaiar com elas. Ano passado colhemos milho com a mesma média de feijão. Rapaz, foi o que mais aconteceu. Principalmente sequeiro. Quem plantou em final de fevereiro, março, colheu 30 sacos, 40 sacos. Bom que o preço ajudou, né? O preço ajudou demais. Hoje estava rodando a lavoura, esse ano vi ser mais tranquilo, percevejo. Eu não sei se a região sua ia sementeira, acredito que não, né? Mas hoje os produtos que estão sendo posicionados aí, né, são produtos de maior aspecto, né, de amplo controle. Então eles dão uma folga nisso aí, né? Acaba segurando o percevejo ali e deixa baixa população pro milho.
É interessante. Ano passado foi perder os cabelos. É, rapaz, esse mesmo. A água tem que bater na bunda um ano pro cara pular no outro, né? No seu ponto de vista, como está o investimento na região para milho, safrinha? Qualidade de semente, adubação e aplicação para as duas janelas. Interessante, cara. Boa pergunta. Boa pergunta, parabéns. Então, lá no TikTok, lá o pessoal também está perguntando. Né? Aqui também é convencional. Então, lá no TikTok, tá? Você que está brigando com a cigarrinha aí, capricha no tratamento de semente que vai te dar fôlego, tá? Todas as ferramentas que você está usando é interessante. O negócio é que a população subiu muito. Então, 80% de controle em 10 cigarrinhas é uma coisa. 80% de controle em 50 cigarrinhas é totalmente diferente. Às vezes está tendo eficiência, só que a população está muito alta. Fechou? Vamos lá. Bom, o que eu estou vendo, Luiz, é que o produtor ele tem uma fé muito grande, tá? Ele tem uma fé muito grande. Ele está sendo mais assistido em termos de mercado futuro, tá? Muita gente não tirou o pé de semente, continuou plantando de semente de alto potencial produtivo, tá? Fez adubação bem feita na linha, colocou boia lá, ajudou bastante a cultura lá, não vai extrair do solo, não vai virar minerador de solo, tá? Não vai empobrecer o solo dele, colocou a adubinho lá bonitinho, né? Em termos de N, aí em termos de N está vendo de tudo, tem arla, tem fracionamento, né? Maior escalonamento de N via folha, tem... Olha lá, ó. A Thaís tá mandando você aplicar Galil. É duro achar, né? Mas funciona também. Eu não quero fazer propaganda pra esse povo. Esse povo não tá ajudando a gente em nada. Mentira, eles ajudam esse trabalho, investe em pesquisa, tá? A Thaís trabalha na pesquisa. Desenvolvimento de mercado. Então, assim, em termos de N, tá? Tem uma parte da galera na primeira janela fazendo 250, 300 kg de ureia, tá? Tem uma parte que diminuiu bem a dose de N via ureia e vai fazer a aplicação foliar, vai complementar com N foliar. E lá no final tem aquela galera que plantou e vai fazer só N foliar. Tá? Vai jogar tudo para matéria orgânica, vai jogar tudo para a atmosfera, aumentou, tá? Aumentou a parte biológica. Uma galera me procurou, né, para perguntar sobre biológico no milho, sobre co-inoculação, né, Juliano? Não só a Juliana, a galera aqui também. Então, assim, teve uma baixa no investimento? Teve, tá? Porque a gente sabe que esse ano vai ser um ano de safrinha meio brabo, né? Ó, acefato com milho também fica bom. Todos eles ficam bom. O manejo de cigarrinho hoje que a gente conhece, ele é bom, ele é eficiente. O negócio é lá no início. Por isso que eu falo pra gente priorizar sempre o tratamento de semente. Tá? O Luiz tá aí. E ele já viu de tudo também, todo ano testa uma pancada de coisa. Ele pode dizer se eu tô, né, não é que eu vou estar certo, eu vou estar errado, mas se tiver algo diferente para nós, ele vai compartilhar agora, tá? Porque se você já vem com um milho novinho lá, com baixa população, lá na frente você fica mais descansado, porque você vai zerar ela? Não vai. Ela é danada. Só que você vai levar ela a baixa população. Então, se tiver alguém contaminado, né? Se tiver alguém já com molecúrio, você vai ter uma baixa pressão, entende? De infecção. Então, tendo uma baixa pressão, você vai ter uma baixa transmissão também, porque a população já vai ser menor, entende? Zerar, eu nunca vi. O tratamento funciona? Funciona demais. Só que eu priorizo o início. Lá no início, né? Vindo já com uma baixa população, baixa pressão, eu vi que funciona melhor, tá? Fechado? Vamos ver aqui. Milho convencional, 20 dias, 2 aplicações para lagarta. Ó, fez larvinho, e ampligo, só pancada. E não tive controle algum. Nossa, você besta. Gastou esse tanto de dinheiro, não controlou, amigo? Então, assim, bom, o que dá para pensar, né? Pensando que você aplicou larvinho, ampligo, essa lagarta ela estava fora do estágio de aplicação, tá? O insta dela estava mais avançado, então realmente não ia surtir muito efeito, porque a eficiência deles maior é em lagartinha até
meio centímetro, entende? Até 1 centímetro ele tem um efeito, né, um residual também, pensando nas novas gerações, brabo, né? Mas se você fez isso aí e não funcionou, é porque realmente eu acredito que ela estava fora, né, do tamanho aí. Tem chance. Ó, o que o Dante trouxe para nós? Sim, cigarrinha tem que pegar no início. Quanto antes vir tratando, mais fácil fica o controle. Tem muita revoada, e se o vizinho tinha milho verão, que aconteceu esse ano, brabo, né? Tá todo lado. Ano passado não se via tanto milho verão, né? No DF aí, aqui na Água Fria também, não se via tanto milho verão. E esse ano teve pra caramba, né? Cabeceira também teve muito milho verão, coisa que não acontecia já tinha bastante tempo. Acho que gato escaldado tem meio de água fria, né? Ano passado o milho de safrinha sofreu. Eles botaram milho na melhor janela, né? Pensaram um pouco na cultura e mesmo um pouco no operacional, né? Então, você entrou com safrinha, já entra na zona de risco, a ponte, né? Aqui na nossa região, né, tem um agravante terrível que é o milho semente, né? É ruim produzir milho semente? Não é. Né? Não é isso que eu estou querendo dizer para vocês. O que eu estou dizendo é que existe uma ponte, né? Tem um ano, eu tenho milho no sistema o ano todo. O ano todo. Quando não é nos pivôs, né? Na produção de milho semente, eu tenho ele no sistema. Sequeiro, no verão ou na safrinha. Então já estão até votando política aí sanitária, né? Para milho. Vamos ter vazio de milho logo em breve. Então são pontos que a gente tem sempre que levar em consideração para cercar o bicho, né? Aqui tá do mesmo jeito. Tamo dando bem pegada. É esse mesmo, cara. Faz parte. Mais alguma coisa, moçada? Acho que a gente falou bastante já. Acho que foi super interessante a interação de vocês aí. Obrigado, tá? Essa live vai ficar salva, tá? Pra quem não viu, vê aí, a galera tá aproveitando e vendo depois. Super obrigado aí a vocês. Não esqueça da nossa comunidade lá no Telegram, tá? Tem que movimentar ela, tem que fazer barulho lá mesmo. E lá é um lugar também preparado para a gente trocar informação, beleza? Trazer para vocês novidades, é lá que a gente capta novos temas, né, para as nossas lives aí, coisas pertinentes. O sonho nosso é trazer uns pesquisadores bravos, né, para nós aqui. Mas a ideia é compartilhar é vida, tá? A experiência que a gente vê na roça, no dia a dia, que não se aprende em apostilas, que não se aprende em cursos, tá? Que é só a roça que ensina mesmo. Fechou? Obrigado pela paciência de vocês. Que vocês tenham aí uma semana super abençoada. E ó, o Luizão acabou de chegar aí, ó, o Caris, brabo. Brabo. Obrigado, meu querido. Obrigado aí a todos. E vamos lá, semana que vem tem outra live. Quero trazer aí o nosso querido Luiz, que ele aceitou o desafio. Vai trazer para nós as novidades no que tange aplicação, tecnologia de aplicação. Beleza? Eu que te agradeço, meu querido. Valeu, Juliano. Parabéns aí também. O Hélio também compartilhou aí, fez bastante pergunta interessante. Tá? Tá ficando bom, moçada. Vai ficar bom nesse tempo aqui ainda. Fechou? Super abraço. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.